Capítulo 6. Olhar. Veja o que realmente importa. Onde está o conhecimento que perdemos com informações? T.S. Eliot. A falecida escritora Nora Ephron é famosa por filmes como Silkwood, O Retrato de uma Coragem, Sintonia de Amor e Harry e Sally, todos indicados ao Oscar. Seu sucesso como escritora e roteirista tem muito a ver com a capacidade de captar a essência de uma história, talento que aprimorou na carreira anterior de jornalista. Mas apesar de todos os anos no ritmo acelerado das redações de jornal, a lição que a afetou de forma mais profunda data da época do ensino médio. Charlie O. Sims era professor de jornalismo básico na Beverly Hills High School. No primeiro dia de aula de Nora no curso, ele começou mais ou menos como qualquer professor de jornalismo, com o conceito de lead ou lead. Explicou que o lead contém o porquê, o que, o quando e o quem da reportagem e resume as informações essenciais. Depois, ele passou à primeira tarefa, escrever o lead de uma reportagem. Sims começou apresentando os fatos. Kenneth L. Peters, diretor da Beverly Hills High School, anunciou hoje que todo o corpo docente da escola irá à cidade de Sacramento na próxima quinta-feira para um colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão a antropóloga Margaret Mead, o reitor Dr. Robert Maynard Hutchins e o governador da Califórnia Edmund Brown. Os alunos dispararam a datilografar em suas máquinas de escrever, tentando acompanhar o ritmo do professor. Depois entregaram os seus leads escritos com rapidez. Cada um deles tentou resumir o porquê, o que, o quando e o quem da forma mais sucinta possível. Margaret Mead, Maynard Hutchins e o governador Brown falarão ao corpo docente. Na próxima quinta-feira, o corpo docente da escola irá. Sims examinou os leads dos alunos e depois informou que ninguém tinha se saído bem. O lead da reportagem, disse ele, era "Não haverá aula na quinta-feira". Naquele instante, recorda Nora, percebi que jornalismo não era apenas vomitar fatos, mas perceber o principal. Não bastava saber quem, o que, quando e onde. Era preciso entender o que esses dados significavam e por que eram importantes. E acrescentou, ele me ensinou algo que funciona tão bem na vida quanto no jornalismo. Em todos os conjuntos de fatos está oculto algo essencial. E o bom jornalista sabe que encontrá-lo exige explorar informações e descobrir as relações entre elas, tornando-as explícitas. Significa construir o todo a partir da soma das partes e entender como essas peças diferentes se encaixam para serem importantes para alguém. Os melhores jornalistas não apenas transmitem as informações. Seu mérito é descobrir o que realmente importa para as pessoas. Você já se viu perdido e inseguro, sem saber em que se concentrar? Já se sentiu sobrecarregado com todas as informações que o bombardeiam, sem ter ideia do que fazer com elas? Já se sentiu zonzo com os diversos pedidos que lhe chegam, incapaz de descobrir quais são importantes e quais não são? Já deixou de ver o ponto principal de alguma coisa no trabalho ou em casa e só percebeu o erro quando era tarde demais?
Se você se identificou com alguma dessas situações, preste muita atenção na próxima habilidade do essencialista. O panorama mais amplo. Em 29 de dezembro de 1972, o voo 401 da Eastern Airlines caiu nos Everglades, na Flórida, matando mais de 100 passageiros. Foi um dos piores acidentes aéreos da história dos Estados Unidos até então. Mais tarde, os investigadores ficaram chocados ao descobrir que, em todos os aspectos importantes, o avião estava em perfeitas condições de funcionamento. Então, o que deu errado? O jato Lockheed se preparava para pousar quando o copiloto Albert Stockstill notou que o indicador do trem de pouso, uma pequena luz verde que indica que o trem de pouso frontal desceu e está travado, não se acendeu, mas o equipamento estava em posição. O problema era a luz indicadora, não o funcionamento do trem de pouso. Enquanto se concentravam no indicador, porém, os pilotos só notaram que o piloto automático fora desativado quando já era tarde demais. Em outras palavras, não foi o trem de pouso que provocou o desastre. A causa foi o fato de a tripulação perder de vista o maior problema, a altitude da aeronave. Ser o jornalista da própria vida vai forçá-lo a não se hiperconcentrar mais em todos os pequenos detalhes e, em vez disso, a ver o panorama mais amplo. É possível aplicar as habilidades do jornalista a qualquer campo, até à vida pessoal. Ao se exercitar para procurar o lead, você perceberá que é capaz de enxergar o que estava deixando passar. Será capaz de fazer mais do que apenas ver os pontinhos de cada dia. Conseguirá também ligá-los e perceber as tendências. Em vez de apenas reagir aos fatos, conseguirá focalizar as questões maiores que realmente importam. Filtro para as coisas fascinantes. Sabemos instintivamente que não podemos explorar todas as informações que encontramos na vida. Para discernir o que é essencial explorar, temos que ter disciplina ao examinar e filtrar todos os fatos, opções e opiniões conflitantes e divergentes que competem o tempo todo por nossa atenção. Recentemente, conversei com Thomas Friedman, colunista do The New York Times e jornalista premiado, sobre a filtragem das informações essenciais em meio ao ruído não essencial. Antes de nos encontrarmos, ele participara de um almoço com as fontes de uma coluna que escrevia. A princípio, alguém achou que ele não estava atento aos comentários feitos à mesa, mas ele estava escutando. Absorvia toda a conversa. Simplesmente filtrava tudo e só ficava com o que realmente lhe chamava a atenção. Depois, tentava ligar os pontos e fazia muitas perguntas apenas sobre o que lhe despertara o interesse. Os melhores jornalistas, como depois Friedman me contou, escutam o que os outros não ouvem. No almoço, ele se concentrava em escutar mais o que não era dito. Os essencialistas são observadores e ouvintes poderosos. Como sabem que a realidade de ter que perder para ganhar não lhes permite prestar atenção em tudo, escutam deliberadamente o que não é afirmado de forma explícita. Leem as entrelinhas. Os não essencialistas também escutam, mas o fazem enquanto se preparam para dizer alguma coisa. Distraem-se com ruídos. Hiperfocalizam detalhes inconsequentes. Ouvem a voz mais alta, mas captam a mensagem errada. Na ansiedade para reagir, deixam de ver o principal. Em consequência, usando uma metáfora de C.S. Lewis, podem sair correndo com extintores de incêndio em épocas de inundação. Não captam o lead. O não essencialista presta atenção na voz mais alta.
Ouve tudo o que é dito. Fica sobrecarregado com tanta informação. O essencialista presta atenção nos sinais em meio ao ruído. Ouve o que não é dito e examina para achar a essência da informação. No caos do local de trabalho moderno, com tantas vozes altas à nossa volta nos puxando em várias direções, mais do que nunca é importante aprender a resistir ao canto da sereia nas distrações e manter olhos e ouvidos atentos aos furos de reportagem. Eis algumas maneiras de explorar o seu jornalista interior. Faça um diário. Uma das maneiras mais óbvias e eficazes de se tornar jornalista da própria vida é simplesmente manter um diário. Aliás, antigamente os jornais eram mesmo conhecidos como diários. A triste realidade é que nós, seres humanos, somos criaturas esquecidas. Teste essa teoria agora mesmo tentando recordar o que comeu 2 semanas atrás no jantar de quinta-feira. Ou se pergunte a quantas reuniões compareceu 3 semanas atrás na segunda-feira. A maioria falha nesse exercício. Pense no diário como um dispositivo de armazenamento para fazer backup do disco rígido defeituoso do cérebro. Como já me disseram, o lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Nos últimos 15 anos, tenho feito meu diário utilizando um método contraintuitivo, porém eficaz. É simples. Escrevo menos do que tenho vontade de escrever. Geralmente, quem começa a fazer um diário escreve páginas e páginas no primeiro dia. Aí, no segundo dia, a ideia de escrever tudo aquilo é assustadora. E a pessoa passa a procrastinar ou abandona o exercício. Assim, aplique também ao diário o princípio de menos, porém melhor. Evite escrever muito, até que o registro diário se torne um hábito. Também sugiro que de 3 em 3 meses, mais ou menos, você reserve 1 hora para ler o seu diário daquele período. Mas não se concentre demais nos detalhes, como a reunião de orçamento de 3 semanas atrás ou o macarrão do jantar da quinta-feira passada. Concentre-se nos padrões ou tendências mais amplos. Capte a manchete. Procure o lead de seu dia, sua semana, sua vida. Mudanças que acontecem aos pouquinhos são difíceis de ver no momento, mas com o tempo podem ter um imenso efeito cumulativo. Vá a campo. Jane Chen cursava uma matéria da D-School chamada Projetos de Baixíssimo Custo. Sua turma foi desafiada a projetar uma incubadora de bebês por 1% do custo tradicional, que era de $20.000. De acordo com Jane, nos países em desenvolvimento, 4 milhões de crianças com baixo peso ao nascer morrem nos primeiros 28 dias por não terem gordura suficiente para manter a temperatura do corpo. Se tivessem se apressado a resolver simplesmente um problema de custo, a equipe teria produzido uma incubadora elétrica barata, uma solução aparentemente sensata, mas que, no fim das contas, não abordaria a raiz do problema. Em vez disso, eles se dedicaram a descobrir o que realmente importava. Foram ao Nepal para ver o problema de perto. Foi quando descobriram que 80% dos bebês não nasciam no hospital, mas em casa, em aldeias rurais, sem eletricidade. Portanto, de repente ficou claro que o verdadeiro desafio da equipe era criar algo que não exigisse eletricidade humana. Com essa ideia fundamental, começaram a trabalhar a sério na solução para o problema que tinham em mãos. Finalmente, Jane e os 3 colegas de equipe abriram uma empresa sem fins lucrativos chamada Embrace, Abraço, e criaram Embrace Nest, o ninho do abraço, que usa uma substância cerosa que, aquecida em água e colocada num envoltório em forma de saco de dormir,
É capaz de esquentar o bebê durante até 6 horas. Por terem ido a campo para explorar totalmente o problema, conseguiram esclarecer melhor a questão e, por sua vez, focar os detalhes essenciais que, em última análise, lhes permitiram dar a maior contribuição à solução do problema. Mantenha os olhos atentos a detalhes anormais ou incomuns. Maryam Saman é uma jornalista libanesa premiada. Ela terminou recentemente o curso de jornalismo na Universidade Stanford, onde se especializou em inovações dos meios de comunicação e solução de problemas. Pedi-lhe que compartilhasse as dicas secretas do seu ofício, com base nos anos de experiência dela, captando a história real em meio a todo o ruído superficial. O que ela disse em resposta foi estimulante. Encontrar o lead e perceber as informações essenciais são talentos que podem ser adquiridos. Também explicou que é preciso conhecimento. Para chegar à essência de uma reportagem, deve-se ter uma profunda compreensão do tema, de seu contexto, seu encaixe no panorama mais amplo e sua relação com várias áreas. De acordo com essa linha de pensamento, ela lia todas as notícias relacionadas e tentava perceber a informação que todos tinham deixado de ver ou que não tinham focalizado direito. Minha meta, disse ela, era entender a teia de aranha da reportagem, porque seria ela que me permitiria perceber algum detalhe ou comportamento anormal ou incomum que não se encaixasse no curso natural da história. Para ela, é fundamental buscar um ponto de vista diferente sobre uma dada reportagem que lance luz sobre o tema de um jeito novo ou que nos faça pensar. Um truque que ela usa é a encenação. Ela se põe no lugar de todos os principais envolvidos da matéria para entender melhor motivos, raciocínios e pontos de vista. Esclareça a questão. Quem já assistiu a entrevistas de políticos experientes sabe como eles são bem treinados em não responder ao que lhes perguntam. Fugir de perguntas difíceis pode ser tentador para todos nós. Muitas vezes é mais fácil dar uma resposta vaga e abrangente do que reunir os fatos e informações necessários para oferecer uma resposta ponderada. Mas ser evasivo só nos leva a uma espiral não essencial de mais imprecisão e desinformação. Esclarecer a questão é um jeito de sair desse ciclo. Eli Cohen, diretor da Salesforce.com, era um dos 6 membros de uma equipe amontoados num quarto abafado de um hotel normalmente tranquilo em Cavallo Point, com vista para a ponte Golden Gate de São Francisco, na Califórnia. Nas 3 horas seguintes, eles competiriam com outras 5 equipes numa simulação de negócios. A tarefa envolvia responder a uma série de perguntas sobre como resolveriam situações de gestões hipotéticas. O tempo passava, mas a equipe de Eli sentia dificuldade para começar. Cada possível resposta suscitava ainda mais opiniões e comentários, e logo o que poderia ser um exercício bastante simples de solução de problemas evoluiu para um debate prolongado e indisciplinado. Eu estava lá para observar e orientar a equipe, e depois de 15 minutos de argumentação, precisei pedir que parassem. A que pergunta vocês estão tentando responder? Indaguei. Todos pararam sem graça. Ninguém sabia. Então, alguém fez um comentário sobre outra coisa e novamente o grupo saiu pela tangente. Interrompi de novo e fiz a mesma pergunta outra vez. E mais outra. Finalmente, a equipe parou e realmente pensou nas metas que tentavam cumprir e nas decisões que teriam que tomar para atingi-las. Pararam com as conversas secundárias. Repassaram todas as ideias e opiniões que tinham sido lançadas ao acaso, tentando escutar os temas ocultos e as ideias maiores
que as interligavam. Então, por fim, passaram da estagnação para o ímpeto. Estabeleceram um plano de ação, tomaram as decisões necessárias e dividiram as responsabilidades. A equipe de Illen venceu por enorme vantagem.